Queridos amigos e irmãos, hoje temos um breve estudo, uma pequena reflexão em torno de um dos grandes ensinamentos, não sei qual o maior, qual o menor, porque todos que foram dados por nosso Mestre Jesus são maravilhosos, são intensos, são para refletirmos, pensarmos e agirmos. O capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Os inimigos desencarnados inclui, e muito. E ele nos dá, através de São Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 47, a seguinte orientação. E o aprendizado que temos que ter é maravilhoso, com certeza. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, só para um pequeno lembrete, publicanos eram aqueles irmãozinhos que cobravam os impostos na época de Jesus e que não eram nada bem vistos. Então, São Mateus traz para a gente toda essa informação que Jesus nos dá e que é um norte, é uma orientação perfeita para alcançarmos a verdadeira felicidade. Muitas das vezes, na época mesmo antes de Cristo, havia uma espécie, algumas leis, aliás, não eram nem leis antes desse tempo que eu vou citar. As pessoas faziam mal a alguém e o que acontecia? Era retribuído, não na mesma forma, mas em forma o mais intenso possível. Então, se fulano que tivesse uma pendenga com o outro e que furasse o olho daquele, a família inteira ia ser exterminada e até os seus parentes e todos. Depois, com o tempo, percebeu-se que aquilo era um exagero até para quem fazia, para quem recebia. Então, um rei babilônico, Hammurabi, 1770 a.C., colocou em termos escritos, talhado em pedra, a lei chamada de Lei de Talião, que hoje a gente conhece como olho por olho, dente por dente. Veio o nosso querido irmão Moisés e nas suas 10 leis, nas suas 10 orientações, não excluiu essa orientação, essa lei. Infelizmente, as pessoas ainda viviam no olho por olho, dente por dente, e sabemos que muitas coisas ele acertou, mas essa ele não pôde corrigir, até porque ele tinha em mãos um povo ainda muito selvagem, vamos dizer assim, muito ignorante. E aí Jesus não poderia fazer outra coisa a não ser dizer para a gente: amigos, irmãos, filhos, amor, amor, amor. E como nós amamos? Amamos a todos, não só aqueles que são bacanas conosco, porque isso é fácil, é maravilhoso amar quem nos ama, quem nos trata bem. Agora, o desafio maior, com toda certeza, é nós amarmos aqueles que nos ferem, que nos caluniam, que nos fazem mal, que são pedras de tropeço, que colocam empecilhos, obstáculos, que nos agridem, E quando o nosso Divino Mestre, Jesus, deixou-nos essa máxima, amai os vossos inimigos, quis ele que nós, através dessa máxima, pudéssemos encontrar motivos e razões suficientes para sermos indulgentes com eles, com esses inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Não é porque um irmão desencarnou que ele vai, de repente, virar um anjo, um santo. Não é isso. O que somos agora, passaremos a ser do outro lado da vida. Nós temos a nossa melhor versão nesse momento. O que fomos, já superamos. E o que temos para ser, ainda temos um bom caminho a superar. E que
possamos nunca esquecer que essa orientação é uma das máximas do Mestre Jesus, porque ele nos dá amar o próximo como a si mesmo. Mas amar o próximo como a si mesmo, como é que eu posso amar alguém que me fura o olho? É muito difícil, é um grande desafio, mas também é o melhor caminho de nós não adquirirmos doenças, porque tem lá, se não me engano, no site do Dr. Drauzio Varela, que as mágoas, aquilo que a gente guarda de raiva, de ódio, vão gerar doenças para o nosso corpo físico, porque começa lá dentro, no nosso espírito, na nossa essência, e do nosso perispírito vai o quê? Vai eclodindo, vai saindo aqui da nossa matéria. Então, muitas das doenças que adquirimos, talvez até nessa mesma encarnação, podemos dizer que foram mágoas que não conseguimos resolver aqui dentro do coração, porque não ouvimos esse abençoado conselho do Divino Mestre Jesus. E ele também fala, né, sobre os inimigos. Os inimigos, quem são os inimigos? Lá fui eu buscar. Todos nós sabemos, aquele que me agride e tudo. Mas o que diz o dicionário da língua portuguesa? Diz o seguinte: quem não é amigo, é adversário, hostil, indivíduo que tem ódio a alguém. Agora, dentro da luz da doutrina dos espíritos, o que nós obtemos no dicionário de filosofia espírita de nosso irmão Lamartine Palhano Júnior? Diz o seguinte: o indivíduo hostil, adverso, que prejudica, que odeia e que é nocivo, classificado como inimigo, é, sem dúvida nenhuma, um espírito inferior nessa encarnação, imperfeito, que encontra num contexto favorável ao seu aprendizado espiritual e, portanto, deve ser considerado como alguém que não deve ser condenado ou afastado do meio, mas sim educado e evangelizado. Por quê? Porque o Espiritismo prega com Jesus de Nazaré que não se deve odiar o inimigo, pois Deus, nosso Pai eterno, tem recurso para educar a todos, e todos são filhos de Deus. O Espiritismo traz para si a doutrina do perdão na sua acepção mais nobre e espiritual. Então, se todos somos irmãos, poxa vida, por que não nos querermos bem? Por que não nos tolerarmos? É tão importante essa tolerância, vai fazer bem a todos. Quantas vezes, agora então, nessa pandemia, que todo mundo tem que ficar num espaço, né, pequeno, muitas horas, praticamente o dia inteiro, só se separa às vezes quando se vai dormir, porque aí o espírito também não aguenta, tem que dar uma descansada, dar um refresco. Então, nesse tempo que a gente está intensamente convivendo, o trabalho é em casa, o estudo é em casa, tudo praticamente é em casa, a tolerância, a calma, a paciência tem que imperar. É o nosso desafio nesse momento. Essa pandemia está ensinando-nos a nos tolerarmos, a nos querermos bem, a nos perdoarmos. Existe uma estatística, agora não lembro o valor, de divórcios, de separações que cresceu com essa pandemia, porque não utilizamos essa ferramenta abençoada que é a tolerância, o perdão, a compreensão, aquela situação de que você se colocar no lugar do outro. É preciso. Se nós não fizermos isso, a terceira guerra já vai começar, agora na pandemia. E nós não podemos. Vemos governos se degladiando, discutindo. Nós temos que nos unir para o bem de todos. É esse o nosso caminho. Nós espíritas já sabemos que a maldade não é um estado permanente do espírito, do homem. Não é. É um momento transitório. E ela decorre da imperfeição temporária e que, assim como a criança, que a gente corrige os defeitos, vai escovar o dente, vai lavar as mãos, vai tomar banho. Aí faz aquela cara feia, tomar banho já tomei hoje, vai tomar outro. É isso que os nossos irmãos estão dizendo para a gente. Amigos, precisamos aprender a andar corretamente. Lógico que não é de uma noite para um dia, não é isso. Mas quanto mais tentarmos, quanto mais lutarmos dentro de nós, a reforma íntima, ela tem que sair de dentro de nós, do nosso coração. De nós nos habituarmos a agirmos no bem. Não tem outro caminho.
Nós sabemos que a morte apenas livra da presença material do nosso inimigo. Então, aquele que desencarnou, que era um desafeto, ele continua desafeto. Eu não sei bem os detalhes, né? Quem viu o filme de Divaldo Pereira Franco, se não viu, veja, maravilhoso. Ele tinha lá um irmão que ficava lá atrás dele, ele ia dar as palestras. Teve uma época que quando ele olhou assim, não viu mais, ele, não entendi por que ele desapareceu. Eu já sentia até falta dele, mais de 20 anos isso. Mas o que aconteceu? Divaldo recebeu um ente querido desse espírito e fez todo o bem que estava ao alcance dele. Aquela desavença, aquele sentimento, aqueles ressentimentos, aquela coisa se desfez, porque é o amor, é a caridade em ação, é que vai dissipar, acabar com todas essas energias que trazem a gente não para a gente alcançar um grau evolutivo maior, mas pelo contrário, ficar lá estagnado, marcando o passo, como diz a garotada. Então, assim, a vingança, ela faz com que a gente fique arraigado, unido a esse irmão. Mas, ao passo que se a gente conseguir orar por ele, se a gente conseguir desejar o bem, que ele seja iluminado, e se a gente colocá-lo nas nossas preces sempre que possível, essa coisa vai se desfazendo, vai como se fosse desfarelando, vai terminando. E aí nós nos libertaremos e eles também. Não adianta a gente achar que a gente não tem inimigo espiritual. Infelizmente, devido às nossas jornadas anteriores, nós cometemos erros, isso é natural. O importante é não permanecer neles. O livro dos Espíritos, nos esclarece também com as questões 551 e 557. Ele nos diz o seguinte, na 551, pode um homem mal, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao próximo? Pasmem, dizem aqui os espíritos, não, Deus não permite. Mas não permite? Não. 557, pode a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são alcançadas? Deus, resposta dos espíritos, Deus não escuta a maldição injusta e, culpado perante ele, se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquela pessoa. Mas demais, o que é comum é ser amaldiçoado os maus e abençoado os bons. Jamais a bênção e a maldição pode desviar da senda da justiça divina, da providência, que nunca fere o maldito senão quando mal, e cuja proteção acoberta senão aquele que a merece. Então, se nós estamos vibrando no ódio, se nós estamos vibrando na revolta, na vingança, nós baixamos a nossa frequência vibratória, nossas energias são alcançadas por aqueles que pensam da mesma forma. E o que vai resultar para a gente? Doenças. A gente vai facilitar para esses irmãos que já se foram, que ainda estão pouco evoluídos, nos atingirem. Então, qual é a solução? Amor, perdão, tolerância. Não tem outro caminho. O Espiritismo demonstra que os espíritos dos homens perversos são os espíritos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Então, quando fazemos a prece, quando mentalizamos a luz para esse irmão, nós estamos fazendo a palavra mais doce que tem, a caridade, o amor em movimento, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. O que Divaldo fez naquele momento que ele ajudou aquele ente querido? A caridade e o amor em ação. Ele se libertou e mais, ganhou um amigo. Como é bom ganhar amigos.
É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, antes faz da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Nós também temos um trecho do livro Pão Nosso, que também, Emmanuel, também nos dá uma orientação através do nosso querido Chico Xavier, que psicografou. Ele fala um pouquinho sobre amai, pois os vossos inimigos, palavras de Jesus, que São Lucas fala no capítulo 6, no versículo 35. Ele diz o seguinte: a afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. O mal contra o mal, quem vence? É mal, continua no mal. Não vai ter vitória. Vai ter 2 derrotados. E derrotados, assim, cada vez mais o tempo vai aumentando essa derrota, vai se tornando um buraco mais fundo que a gente não sabe nem quando vai ter fim. Só vai ter fim, só vai ter fim quando? Quando o amor chegar, quando o perdão chegar, quando o querer bem, quando a tolerância chegar, quando a paciência chegar. E eu gostaria, inclusive, de lembrar também que quando nós estamos naquele momento de raiva, é lógico, nós somos seres humanos, nós temos momentos em que já estamos no alto do nosso estresse, a vida está complicada, então é normal que estejamos com os nervos na flor da pele. Ninguém está querendo aqui ficar santo da noite para o dia, até porque, como espíritas que somos, sabemos que isso não tem como mesmo. Mas nós sabemos que nós podemos, às vezes, naqueles momentos cruciais, pensar contar até 1000 se for preciso. Fulano me torra a paciência, então conta até 2000, 1 milhão, vai contando. Ou então faz como o Chico, né, recebeu a orientação, bebe aquele copinho de água e deixa, não engole, porque se engolir vai estragar tudo. Bebe aquele copinho de água e segura o gole na garganta, na boca e fala assim: Pai, me dá força para não revidar. No momento que você consegue, da primeira vez que você conseguir, você já vai se sentir o máximo. Vai conseguir a primeira vez. E depois vai virar hábito. Depois que virou hábito, ninguém vai conseguir tirar você da tua vibração, da tua calma, da tua paz. Não deixe que o exterior invada a tua paz e a destrua. Ela tem que sair de você e chegar aos nossos irmãos. Não deixe o ódio, a raiva te contagiar. Contagie você a todos que estão ao teu redor, a todos ao teu redor, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência. E eu ainda tenho mais um pedacinho de um livro que é psicografado por Divaldo Pereira Franco. O espírito é Francisco do Monte Alverne. O nome do livro é Florilégios Espirituais. E ele também dá uma palhinha para a gente, mais uma orientação. Os espíritos não se cansam de dizer para a gente: calma, paciência, tolerância, amor próximo. Eles não se cansam. Imagine se eles desistissem da gente. Ainda bem que não. Então não vamos desistir de sermos bons, não vamos desistir de sermos pacientes, de sermos caridosos, não importa. Não espera o agradecimento, não espera o reconhecimento. Deus está vendo. Deus está vendo o teu amor por aquele irmão. Isso é o mais importante. O resto vai vir como consequência. Então vamos lá o trechinho que fala o seguinte: dulcificai-vos no exercício da piedade. Calai o erro alheio, silenciai as ofensas, porque o mal é veneno em quem o cultiva. Veja bem, vou repetir: porque o mal é veneno em quem o cultiva. Discípulos do Cristo, sede caridosos, infatigavelmente caridosos. Vou repetir: não podemos nos cansar de sermos caridosos, para que a caridade de Deus vos premeie com a paz que vos tornará eleitos, ditosos no reino
de amor que buscais e que insistentemente trabalhais por implantá-las nos vossos corações. Então, não desistam de ser bons, não desistam de ser tolerantes, não desistam de compreender, às vezes, um momento de dificuldade, de relacionamento que está pairando naquela tua família. Às vezes não é nem dentro da tua casa, as pessoas te buscam, te ligam e elas estão num tumulto tão grande, se degladiando. Então, o que você vai fazer? Você estava em paz, você estava tranquilo, o que você vai fazer? Você vai pedir a pessoa calma, você vai pedir a pessoa para fazer uma prece. Faça uma prece, bota uma música clássica no seu ouvido, pega lá o fone de ouvido, bota uma música clássica, se acalma, não entra naquela vibração de agitação, de ofensa. É assim que você também vai poder ajudar aqueles que estão em momentos de total perturbação. Quantas vezes a gente, podendo fazer isso, não pode livrar uma pessoa de cometer uma loucura? A gente não sabe, a gente às vezes não está lá. Não bota mais fogo na lenha, né, como dizem. Pelo contrário, você acalma, tranquiliza. Fulano, perdoa, compreende. Aquele que é mais suscetível a essas orientações vai como se diz, agir de uma maneira mais branda. Meu pai dizia que não briga a dois quando um quer. Então, que se a gente quer paz, a gente tem que fazer essa paz. Se a gente consegue, de alguma forma, ajudar esses irmãos, que pelo menos a gente não está naquele tumulto, mas a gente pode dar um bom conselho, uma boa orientação, e no lar da gente a gente faz uma oração também, porque a gente vai estar vibrando para aqueles irmãos se compreenderem, se tolerarem, se perdoarem, e a paz vai reinar, porque à medida que a gente emite aqueles bons pensamentos, aquela prece, a gente está recebendo. É causa e efeito, ação e reação. As leis de Deus são justas, são perfeitas. Então, que nós possamos, mais do que nunca, lembrar nesses momentos de desafio, porque é um desafio para todos nós. Não é só para mim ou para você. Não pense que eu estou isenta. Ninguém está isento desses momentos. Às vezes as pessoas pensam assim, fulano está lá falando porque tem uma vida maravilhosa. Não é bem assim, não. A gente está aqui porque a gente precisa melhorar a situação perante o Papai do Céu. A gente andou pintando os canecos nas outras. Agora tem que ver se toma um melhor rumo. Então a gente tem que trabalhar muito. E o trabalho é, mais do que nunca, a fraternidade, o amor ao próximo. Vou repetir isso. Como diz aqui no livro que o Divaldo psicografou, do nosso querido irmão Francisco do Monte Alverne, infatigavelmente caridosos. Eu deixo essa orientação, essa reflexão para vocês. Agradeço do fundo do meu coração esta oportunidade que essa abençoada casa nos dá e que o amor, a doçura de Jesus, a meiguice desse Mestre divino possa envolver a todos, amparando, iluminando, orientando, acalmando e dando forças e confiança que venceremos, com toda certeza. Graças a Deus. Paz e bem a todos.